Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe imensamente e a toda a sua família também. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu quero convidar você e a sua família a virem ao templo, a estarem conosco, para que Deus possa te abençoar imensamente. E os seus também. Olha o que diz aqui em Gênesis 35. Deus disse a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês e purifiquem-se e troquem de roupa. Quando Deus falou isso aqui com Jacó, ele estava em aflição. As coisas estavam de pernas para o ar. Uma bagunça. Ele amava a Deus, servia a Deus. Mas, às vezes as pessoas vão se distraindo, fazendo concessões, vão se afastando de Deus e não se dão conta disso. Ou não dão atenção, acham que isso é normal, aquilo é normal. Precisou acontecer uma tragédia. A filha dele foi violentada. Os filhos se revoltaram e se vingaram das pessoas que tinham de todo o povo em função do rapaz que havia violentado a filha. Ele estava, como ele mesmo disse aqui em Gênesis 34, no versículo 36, vocês me puseram em grandes apuros. E ele continua dizendo que o medo dele era que eles todos fossem exterminados, mortos agora, por todo aquele povo, por aquela gente, porque eles mataram todos os filhos de Jacó, foram lá e enganaram, e etc., e assassinaram a todos os homens. Então a situação dele era muito grave. Uma filha violentada, os filhos tinham assassinado todo um povo de uma cidade, todos os homens de Siquém. Eles violentaram, mataram a todos em função daquela violência, se vingaram. Então, sabe aquela situação que parece que desce ou não sai? Quanto problema, um atrás do outro. O baque da filha ser violentada pelo filho do governador da cidade, do lugar. O susto de agora saber que o que os filhos dele tinham feito, cometeram a vingança, se vingaram de todos eles, matando todos os homens da cidade, agora trairia a revolta dos povos todos, das cidades vizinhas, de todo o povo dali. E como ele mesmo disse aqui, vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus, dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos. E se eles se juntarem suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos.
Então virou uma bagunça. A casa dele estava uma bagunça. Mas se você ver aqui, não era só fora, era dentro. Aquilo era a condição espiritual deles que estava errada. Porque ele foi fazendo concessões. Olha aqui, eu li para você. Quando Deus falou com ele, volte para Betel. Volte para Betel, se estabeleça lá e levante um altar a mim. Faça a mesma coisa que você fez quando você estava fugindo do seu irmão. Eu te livrei. Você me buscou com fidelidade, eu te livrei. Aí eu creio, que caiu a ficha do Jacó. Está tudo errado aqui em casa. Ele chamou o povo e falou, vocês me entreguem os deuses estrangeiros, vocês se purifiquem, troquem de roupa. Aqui, ó. Aqui, ó. Jacó, disse Jacó, pois aos da sua casa e a todos que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Então, tudo aquilo que estava acontecendo fora era resultado do que estava acontecendo dentro da casa dele. Estava tudo desorganizado espiritualmente. A vida deles estava desorganizada espiritualmente. Tinha deuses estrangeiros, estava muita gente cometendo coisas erradíssimas. Quer dizer, tudo estava errado. E é o que acontece com muita gente. A pessoa vai se distraindo de Deus e ela nem percebe. Ela vai deixando os deuses estrangeiros entrarem. E o que significa esses deuses estrangeiros? As coisas que são mundanas, que não servem para nós. Elas começam a se contaminarem. Vão se contaminando, se contaminando. Entendeu? Começam a se contaminar com tudo. Ele falou, troquem de roupa. Porque o que acontece com muita gente? Espiritualmente, as roupas espirituais começam a ficar remendadas, porque tem um problema aqui, em vez de trocar, vai lá e remenda. Começam a ficar encardidas. Por quê? Porque tem um monte de coisa errada ali, que precisa ser modificada. E algumas pessoas precisam passar por um grande apuro, uma situação de choque, um susto, para acordar. Para se despertar. E agora? Ó a situação. Uma filha violentada, os filhos foram lá e cometeram vingança. E agora haviam atraído a ira daquele povo. Ele corria o risco de ser exterminado, ele e a família. Então, o caso era grave. E agora? Não sei o que fazer. O que Deus falou? Volte para Betel. E é o que Deus está falando para você. Volta para minha casa. Estabeleça-se na minha casa, comigo. Volta a me buscar, como você buscava antes. Lembra quando eu te livrei? Que Esaú queria te matar e você levantou um altar e me buscou e eu te dei livramento? Faça a mesma coisa que você fez lá. Lembra quando você me buscava com sinceridade e fidelidade? Faça a mesma coisa. A mesma coisa. Algumas pessoas estão precisando voltar a buscar a Deus como buscavam antes. Precisam voltar a buscar a Deus como buscavam antes. Eu creio que Deus está dizendo isso para você. Você precisa voltar a me buscar como você buscava antes. Você precisa entender que todas essas situações externas que estão vindo sobre você é fruto das coisas erradas que estão aí na sua vida espiritual, na sua casa espiritual, na sua vida. E você precisa trabalhar nisso, precisa mudar isso. Quando Deus falou isso com ele, imediatamente Deus não precisou falar para ele. Tire os deuses estrangeiros, isso e aquilo. Ele já entendeu. E já saiu fazendo um movimento na casa dele. Vão fazer um limpa. Esses deuses estrangeiros que foram entrando, essas contaminações,
essas roupas erradas e etc. Enfim, vamos tirar tudo que está errado. Vamos tirar tudo que está errado. Porque talvez hoje você está vestido de roupas espirituais encardidas, remendadas, está tudo errado. Tem um monte de deuses estrangeiros aí na sua vida. Tem um monte de contaminação, de situações que têm te contaminado. Talvez hoje você está em apuros, você sente a aflição, mas é fruto de escolhas erradas, de concessões que você vem fazendo, do seu distanciamento de Deus. Entendeu? Ouça o Senhor. E aí o que o povo aqui, o que eles fizeram? Entregaram tudo para Jacó, ele enterrou tudo aquilo, tirou do caminho, e Deus deu o livramento, e a Bíblia diz que o terror do Senhor desceu sobre aquele lugar, e ninguém teve coragem de perseguir o Jacó com a família. Mas primeiro, para eles sofrerem aquele livramento, tiveram que tomar atitude de fazer um limpa, de mudar o estado espiritual. Tiveram que voltar para Betel, para a casa do Senhor, levantar o altar ao Senhor, buscar o Senhor como buscavam antes, como ele buscava antes. Foi isso que Deus falou. Volte a me buscar, me busque da mesma maneira quando você estava em aflição, que teu irmão também estava te perseguindo, quando Isaú queria matá-lo, Deus deu o livramento, por quê? Porque ele buscou o Senhor, levantou um altar ao Senhor. Faça a mesma coisa. Volte para Betel e se estabeleça lá. Volte. Desperta. Em nome de Jesus. Talvez muita coisa já tenha acontecido na sua vida. Talvez não tão graves como aconteceu aqui com Jacó. Uma filha violentada, os filhos mataram uma imensidão de pessoas, assassinaram. Agora eles corriam risco de morte também. Talvez você não vive essa situação tão dramática que Jacó viveu, mas não precisa viver também. Então, mas possivelmente Deus já tem te mostrado. Está errado, do jeito que está não pode mais ficar. Toma decisão, toma atitude. Se movimente para a direção certa. Volte a buscar o Senhor como você buscava antes. Volte para Betel, se estabeleça. Em Betel, levante um altar ao Senhor. Tira esses deuses estrangeiros, tira essas contaminações, troca essa roupa remendada, encardida espiritual. Se volte para Deus. E Ele vai te dar um livramento e vai te abençoar como abençoou Jacó. Ele deu um grande livramento a Jacó e a sua família. E Deus está te prometendo um grande livramento, mas você tem que se voltar para Ele. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O que a senhora tem conquistado através da fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Olha, muitas bênçãos, muitas vitórias. E eu estou dando esse testemunho hoje porque eu recebi uma vitória esses dias, uma vitória que estava para ser concretizada, mas Deus adiantou. E há mais de 2 anos que eu tenho uma casa que está sendo vendida, estava para ser vendida, e ela não saía, essa venda dessa casa. E foram mais de 15 pessoas para concretizar essa compra e não dava certo. Voltavam, não queriam mais comprar. E pessoas falavam para mim que eu nunca ia vender essa casa, jogando praga, jogando um negativismo, né? E dizia, você não vai vender essa casa, você nunca vai vender. Pelo valor que você quer, você não vai vender. Eu dizia, eu vou vender, porque eu sirvo a Deus, eu sou serva de Deus e de um Deus poderoso, de um Deus do impossível, eu sei que eu vou vender. E aí, quando foi no domingo, eu abri um jejum, só para a venda dessa casa. E quando foi na segunda-feira, eu não consegui chegar aqui na igreja porque choveu muito e eu estava presa no trânsito. Me deu um desespero, me deu um vazio porque eu não consegui chegar aqui. Mas aí Deus me deu respostas grandiosas para mim, que quando foi na terça-feira a minha irmã falou para mim que eu
que eu tinha conseguido vender a casa, que ela tinha vendido a casa para mim, depois desse jejum que eu consegui. Manifestando a fé que a senhora aprendeu aqui. Manifestando a fé que eu aprendo aqui, que aprendi e que aprendo, né, todos os dias aqui. É importante ressaltar que através dessa fé que a senhora aprendeu a manifestar aqui no Ministério Mudança de Vida, desde que a senhora chegou aqui, a senhora tem vivido curas, libertações, aumento de salário, promoções, senhora. Ou seja, a senhora tem sido abençoada, realizada em todas as áreas, não é isso? Em nome de Jesus, sim. E assim, a primeira cura é a cura espiritual, que a gente não pode deixar de falar. Que para mim isso é o mais importante, é quando você tira toda a cegueira, né? E que você consegue ter um entendimento, que você consegue ter falar com Deus mesmo. Chegar ao sobrenatural com Deus e assim consegui muitas vitórias, consegui a cura do meu braço, eu consegui aumentos de salários. Cheguei em um ano, eu tive quase 10 aumentos de salário, em um ano, no ano anterior, o ano de 2012. Eu cheguei em 9 salários de aumento. E aí, esse ano, em nome de Jesus, eu já tive até um aumento agora, que eu deixei até de ressaltar. Eu tive esse aumento e quando eu fiz o propósito dos 52 dias de Neemias, eu tinha no primeiro dia do propósito, eu obtive um aumento de salário e no final também consegui outro aumento de salário que eu não tinha dado esse testemunho. No início dos 52 dias, eu tive esse aumento, eu dei o testemunho, e quando foi no último dia que a bispa disse, determina o valor que você quer receber de aumento, que você vai conseguir. Eu disse, meu Deus é o Deus do impossível, então eu vou determinar. E eu determinei um valor que eu estava dizimando, que eu dizimava além dos 10%. E eu determinei esse valor, que eu queria esse valor. E, inesperavelmente, quando eu cheguei na quinta-feira, isso foi numa quarta, quando eu cheguei na quinta-feira, a minha chefe disse, eu estou te dando um outro aumento, e esse aumento chegou a mais do que eu já estava dizimando. Então, foi uma vitória muito grande para mim. Lembrando que além desse emprego que a senhora tem, onde a senhora tem sido muito abençoada, a senhora tem também um negócio paralelo, onde Deus tem colocado a senhora por cabeça, onde a senhora é a dona do próprio negócio, não é isso? Exatamente. Deus me deu, e assim, Ele me mostrou o lugar, Ele trabalhou, que Ele trabalha perfeito mesmo. Então, Ele me deu esse lugar, eu tenho esse trabalho, através dele eu consegui esse negócio, eu tenho uma sócia que está comigo. Então, a gente conseguiu esse negócio e, em nome de Jesus, em breve está vindo mais coisa aí para ser mais concretizado. E, assim, e Deus ele vai trabalhando. Basta nós darmos condições para Ele, que é o que nós estamos dando, que é o que eu dei e que estou dando todos os dias, estou dando condições a Deus para trabalhar na minha vida. A senhora viveu também uma cura com a filha da senhora, que foi algo impossível de acontecer, não é isso? Exatamente. E antes de eu chegar nesse ministério, ela desde de um ano de idade, que eu também não falei, ela sofria com uma infecção urinária, que estava já avançada e que aos 3 anos, ela sofreu desde um ano de idade até os 3 anos. E assim, a gente morava praticamente no hospital. E ela, até quando eu escuto a bispa falar da cura do filho dela, isso até me deixa um pouco emocionada. Não que eu seja emocional, mas dentro da palavra, dentro de Deus, em Deus, eu fico sim, sensibilizada com isso, porque através dessa cura da minha filha, que quando ela teve essa infecção, eu não conhecia Deus. Eu só ouvia falar, eu sabia que Deus existia e que era um Deus poderoso. Mas não a chegar a esse ponto dele curar mesmo, assim, de eu estar vendo com meus próprios olhos essa cura. Então, a minha filha, ela teve essa infecção, ela já ia para hemodiálise, ela foi encaminhada aos 3 anos para hemodiálise, chegando já aos 4 anos, ela foi encaminhada.
E assim, eu fiz um voto com Deus. Até hoje, na pregação, quando a bispa falou em voto que ela fez com Deus, eu lembrei disso, que eu fiz um voto. Eu me ajoelhei, eu orei e pedi a cura da minha filha. E eu disse: Senhor, se o Senhor curar a minha filha hoje, o ministério que o Senhor colocar para mim, eu vou te servir. Eu não vou pensar nenhuma vez. Eu já vou de cara, eu já vou na hora que eu entrar nesse ministério, no ministério que o Senhor colocar para mim, eu vou entrar de cabeça. Eu vou entrar e vou realizar e vou fazer a tua vontade. Então eu orei e assim, num dia, eu dormi de joelhos nos pés da minha filha. No outro dia ela chorou muito porque ela gritava para fazer xixi, para ir ao banheiro. E aí ela, nesse dia, ela gritou antes de fazer, já com medo de doer. E então, quando ela soltou, ela não gritou. Então, eu olhei e ela estava curada totalmente. Estava normal o xixi dela, e não tinha areia, não tinha pó, não tinha baba, porque já estava nesse tom. Nesse sentido. E ela já ia para hemodiálise, já estava comprometido. Então, a partir daí, ela foi curada. Foi aí que ela deu esse problema da cura, dessa outra cura dela, que foi a continência fecal, que estava avançada. E ela ia fazer essa cirurgia. E talvez ela tivesse hoje ou morta, ou em cima de uma cama vegetando. Então, Deus, eu também aqui, eu consegui, com jejum, com oração, com a palavra que sai do altar, com a fé viva que aqui é ensinada, com a fé viva, porque depende de nós é que temos que ter essa fé, essa convicção e essa perseverança, e crer de verdade que Deus pode fazer, que Deus pode realizar, que Deus pode curar. Então, ela foi curada nesse dia. E eu levei ela para o hospital, o médico só fez uma coisa essencial, normal, que todos os médicos estavam complicando, e a mão de Deus estava ali, e ela está curada hoje, está aí, vem para a igreja comigo, está feliz, tá gordinha, está forte, cresceu. Então, assim, isso é muito bom, e é bom para mim, é bom para ela, principalmente é melhor para Deus, porque a gente está falando da palavra de Deus, a gente está exaltando o nome dele, é para a honra dele mesmo, é para glorificar o nome dele mesmo. O que esse ministério representa hoje para a senhora? Representa hoje tudo, né? Mudança de vida, né? Que assim como a própria palavra fala, ministério, mudança de vida. Então, muda mesmo a sua vida. É uma vida mudada mesmo, né? Você não imagina assim, sua vida de uma outra maneira. O dia que eu não venho para cá, parece que eu morri, assim, é um vazio, dá um vazio na gente, de não vir para cá, de não comer da palavra, de não beber da palavra, né? De falar com as pessoas, de falar o testemunho, de falar da sua vida, o que Jesus fez para você. E, assim, é muito bom. Feliz? Muito feliz. Abençoada. Muito abençoada. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida que o Senhor ama e está lutando para resgatar. O Senhor não desistiu dela, o Senhor tem algo com ela e o Senhor tem o melhor a fazer pela vida dela. Nesse momento, talvez pudesse parecer a situação o fim para Jacó. Mas como o Senhor sempre socorre o que te busca, o que te invoca. E o Senhor está falando com essa pessoa, para que ela se volte para o Senhor, se aproxime do Senhor. Não relaxe na fé, não ceda à monidão. Se volte para o Senhor. O Senhor tem vitória para ela. O Senhor a ama. O Senhor não quer que ela pereça. E o Senhor está pronto a dar o livramento a ela. Ajuda ela a entender, Senhor, e te buscar com sinceridade e agir em todas as áreas que precisam de ação, de atitude, de mudanças. Abençoa a vida dela com esse entendimento e com atitude agora. Que ela haja imediatamente como Jacó agiu e deu condições ao Senhor para dar a ele um grande livramento e a sua família. O Senhor está falando com ela porque o Senhor quer abençoá-la e dar a ela um grande livramento.
Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. A água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. Eu consagro ao Senhor e determino vitórias, soluções, definições, curas e libertações para a glória do teu nome. Eu peço que o Senhor dê o livramento que essa pessoa precisa, que o Senhor a socorra. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas, enriquecidas. Eu peço que o Senhor prospere grandemente a todos que têm abençoado e financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Pessoas que têm sido alimentadas e abençoadas pelo programa Mudança de Vida hoje, mas que até hoje não se decidiram a se tornarem semeadoras dele, que possam, nesse momento, ser tocadas e movidas para essa direção, porque é uma atitude de fé e ela vai aumentar a sementeira dela, ela vai ser abençoada com as promessas, com essa atitude de fé. Visita a todos com milagres, para a honra e a glória do teu nome. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás. É onde eu fico. E onde vou estar neste domingo às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós. Se volte para Deus. Olha o que o Senhor disse a ele. Suba a Betel, volte para lá, se estabeleça lá. E me busque como você me buscou quando você estava sendo perseguido pelo seu irmão. Talvez você já buscou o Senhor em outras situações, com muita força, e Deus te deu muitas vitórias. Está na hora de você voltar a buscar o Senhor com a mesma força, sinceridade e fidelidade. E Ele vai te honrar. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.